Garcia Pereira, eu gostava talvez de esclarecermos aqui algumas questões legais que certamente poderá dar o seu contributo. Em 2012, Cavaco Silva teve dúvidas sobre o diploma do enriquecimento ilícito. O Constitucional considerou que o enriquecimento, na sequência desse pedido do Presidente da República, violava, estou a ler, os princípios da presunção da inocência e também da determinabilidade do tipo legal. Vamos trocar isto por miúdos. Quando se aprova uma lei ou se discute uma lei destas, discutem-se aqui valores e direitos diferentes, e optou-se aqui por se considerar que houve um direito que prevalecia sobre o outro. Boa tarde, antes de mais, e também ao colega de debate. Queria começar por dizer que, com certeza, darei também a minha opinião sobre essa matéria, mas não me coibirei de dar também como político. Evidente, mas eu devo dizer que eu concordo com esse acórdão do Tribunal Constitucional. Isto é, num Estado de Direito, é a acusação que deve fazer a prova dos factos que integram uma previsão legal de crime. E, por outro lado, os princípios da certeza e da segurança jurídicas, que são inerentes a qualquer Estado de Direito, são particularmente importantes no direito penal. Portanto, que exigem que aquilo que é crime e aquilo que não é crime tenha uma linha de separação absolutamente clara, não sendo admissíveis os chamados tipos legais em branco ou os conceitos indeterminados, que são fórmulas vagas, depois suscetíveis de serem integradas por quaisquer, ideias ou considerandos no caso concreto. Isso parece-me que é uma regra absolutamente essencial. E, portanto, não é por, deixemos de tretas, porque não é por esse crime ter sido chumbado, e muito bem, pelo Tribunal Constitucional, que este tipo de vigarices e trafolhices deixam de ser combatidas. O problema que a gente tem é um problema, se quisermos começar por aí, nós temos uma justiça criminal que é um desastre. Que gosta de fazer aquilo que nós temos visto nos últimos anos, que é arvorar um discurso de grande capacidade do combate à grande criminalidade económica ou financeira e depois, pura e simplesmente, não mexe os pés para coisa nenhuma, como nós vimos, designadamente, no caso do BES, reafirmo ainda e uma vez mais que ainda agora estão por tomar, desde medidas de coação em relação aos principais responsáveis, que o Ministério Público sabe invocar para outros casos, designadamente para impedir a destruição de elementos de prova, até medidas absolutamente basilares e cautelares de apreensão de prova para que ela não seja discutida. E, portanto, o que é que faz o Ministério Público? Ser muito rápido em certas coisas e ter um pé lentíssimo noutras. Então, deixe só para clarificar, na sua perspectiva, aquilo que existe de enquadramento legal hoje em dia já permitia agir sobre estes casos. Essa lógica de inverter o ónus da prova para facilitar a vida à acusação pública e ao Ministério Público e confrontar qualquer cidadão com a circunstância de, olha, presumo-se que você é culpado, venha cá fazer a demonstração de que não é, isso é uma coisa absolutamente inaceitável num Estado de Direito e não tem nada a ver com uma postura consequente e firme de combate à trafolhice jurídico-financeira. A questão é que, exatamente na disposição, na capacidade de disposição, na coragem, se quiser, em atacar logo os primeiros indícios que existem. Do ponto de vista internacional, devemos dizer que isto não surpreende nada e, ao contrário do que diz o editorial do diretor do Diário Económico hoje, que diz a frase que citou há bocado, que isto dá má fama ao capitalismo. Isto é o capitalismo no seu melhor, deixamos de histórias. Isto é o capitalismo no seu melhor. E há muito tempo que um célebre investigador e criminalista chamado Jean Ziegler escreveu um livro que tinha por título uma frase muito significativa que dizia: os bancos suíços lavam mais branco. E essa frase mostrava bem para que é que servia exatamente o sistema financeiro suíço, que vem, aliás, desde os tempos do nazismo e da lavagem do dinheiro, do ouro nazi, passou exatamente pelo sistema financeiro suíço. Portanto, este é um sistema igual. Portugal, eu peço desculpa de estar a recentrar a questão em Portugal, mas acho que, de facto, deve ser esse o nosso foco. Nós não vamos, certamente, Portugal, mudar aquilo que é o sistema financeiro suíço e a forma como muda a banca... sistema financeiro português. Precisamente. E aquilo que eu lhe queria perguntar, era por isso que recentrava a questão em Portugal, é se em Portugal nós temos mecanismos hoje em dia de saber quando os nossos milionários que têm contas na Suíça e que abrem, em nome dessas contas na Suíça, contas em offshores através destes bancos, se temos forma de facto estar a fazer uma cobrança eficaz desses impostos ou não, ou se é preciso mudar alguma coisa. Trata-se, por exemplo, de não adotar a medida que tem sido adotada
em nome de que os chamados mercados, que é uma coisa que a gente vai de certeza a seguir falar quando falarmos da Grécia, essa construção antropomórfica e mais ou menos abstrata de os mercados, em nome da defesa dos mercados, por exemplo, permitir que empresas portuguesas que operam em Portugal possam estabelecer as suas sedes em países como Luxemburgo ou Holanda para fugirem à tributação em Portugal. E não haver uma tomada de posição muito clara em relação de impedimento desse tipo de manobras em nome de que, bom, mas se não for assim eles vão-se embora. Que tem sido a lógica da cedência a tudo o que é trafolhice jurídico-financeira. No caso do BES, deixamos de histórias. O que permitiu que o BES chegasse até onde chegou foi, de facto, a total ausência de supervisão que deveria ter detectado, deixe-me só concluir isso, deveria ter detectado que no Grupo Espírito Santo o que estava a ser feito era a aplicação do célebre esquema da pirâmide da Dona Branca em Ponto Grande e que o que estava a fazer uma coisa que é absolutamente proibida pela lei portuguesa. O Ministério Público não precisa da criação de nenhum outro artigo no Código Penal, nem no Código de Processo Penal, que consiste em pôr os balcões do banco a colocarem títulos das empresas do grupo e o banco a servir de meio de financiamento em condições privilegiadas às empresas do grupo. Ora, para isto não é preciso nenhum outro quadro normativo. É necessário apenas que se queira afrontar esses interesses. Agora, quando não se quer afrontar esses interesses, quando não se quer, por exemplo, ir ter de investigar, para não irmos mais longe, no caso do BPN, o que é que faz com que o Presidente da República tenha feito um negócio no qual ganhou 100%, teve 100% de lucro na compra e na venda a uma velocidade absolutamente estonteante de ações, e ninguém quis investigar isto até ao fim, e evidentemente que uma justiça penal destas, o que nós podemos esperar é uma justiça, obviamente, muito feroz em cima dos fracos e, obviamente, completamente lenta e ineficaz perante os fortes. Aquilo que está a acontecer, este não da Alemanha, este afastar da hipótese de um acordo com a Grécia, depois daquilo que foi o périplo que tivemos a oportunidade de conversar aqui na semana passada da Grécia pela Europa, que teve poucos resultados, e depois um discurso no Parlamento grego, no fim de semana, em que parecia que havia disponibilidade da Europa para acomodar aquele conjunto de propostas que ia em sentido contrário que estava a ser pedido pela Europa, é um sinal de facto que ou é fora do euro que se tem liberdade ou dentro do euro não tem. Bom, em primeiro lugar, duas coisas. A minha opinião pessoal é que, de facto, não é possível ter independência e liberdade dentro do euro. E, portanto, não é razoável este ponto de partida do governo grego? Não, vamos lá ver, não pode haver dúvidas quanto a isso. Quem está neste momento aterrado e desesperado e completamente desorientado e a rosnar ameaças a torto e a direito é a Alemanha, porque a Alemanha é o grande beneficiário do funcionamento da União Europeia. Já agora convinha aqui recordar que se nós formos ver o balanço de transações correntes nestes anos que vêm desde a criação do euro até hoje, verificamos que há um único país cujo balanço positivo, cujo saldo positivo cresceu gigantescamente e atinge, ao longo deste período de tempo, qualquer coisa como 2 milhões de euros, enquanto que as economias mais fracas, pelas razões que já tive aqui a oportunidade de assinalar mais do que uma vez, que foi exatamente a imposição de uma moeda que é o marco transvestido, e uma moeda demasiado forte para economias fracas e abertas como, por exemplo, a portuguesa, representou, pelo contrário, o acumulado de prejuízos sucessivos. Portanto, essa cantilena de que é a Alemanha que alimenta os desgraçados e indolentes povos do Sul, a começar pelos gregos e a acabar nos portugueses, nos italianos, e, enfim, noutros, e que é o país diligente e trabalhador de Alemanha, é uma completa mentira, porque a Alemanha se tem enchido à custa daquilo que tem ido buscar aos outros países. Chegamos à mesma conclusão. E eu acho muito curioso que os economistas da nossa praça, os especialistas da economia, se esqueçam desses dados e não queiram sequer ouvir falar neles. Se nós formos ver a evolução do produto interno bruto, a riqueza que é criada pelos residentes num país, e produto nacional bruto, a riqueza que fica nesse país, nós verificaremos que também desde o início do euro, exatamente enquanto que a Alemanha foi
o seu produto nacional bruto se foi tornando crescentemente superior ao produto interno bruto, nos outros países foi o contrário. Mas na Grécia o PIB subiu de uma forma até superior à média da Europa. O PIB per capita na Grécia ainda hoje superior àquele que é nos outros países periféricos. O PIB per capita é um dado que tem de ser visto com cuidado, porque é evidente que se nós tivermos 20 pessoas, das quais 19 não comem nada, claro, e a 20ª comer 20 galinhas, dá uma média de uma galinha e, no entanto, 19 não comem nada. Portanto, falemos da moda dos rendimentos. Falemos dos números, eu tenho-os aqui, se for necessário citá-los, para, em primeiro lugar, referenciar como aquilo que tem sido o funcionamento da zona euro, desde a criação da moeda única, tem sido um maná para a Alemanha e que está aterrorizada pelo facto de um povo ter obtido uma vitória importante e ter assumido uma posição que acabou essa política de submissão completa em relação à Alemanha. A Alemanha não é um país superior e não mete as patas aqui dentro, que é exatamente a mensagem passada pelo Syriza. Mas a promessa do Syriza foi, é isso tudo, mas mantendo-nos nós no euro. O governo está a ser sério com os gregos? Não, eu acho que não é uma posição consequente, mas respeito, foi isso que foi prometido aos gregos. Mas eu respeito que o Syriza tenha uma posição diferente dessa. Eu acho que não é possível porque a existência de uma moeda única, a inexistência de uma moeda nacional, impede que um país tenha uma política monetária, orçamental, financeira e económica própria. E isso no quadro de uma União Europeia, que é hoje uma mera estrutura jurídico-política de dominação das novas divisões Panzer, isto é, representa que a Alemanha consegue fazer na Europa aquilo que não conseguiu fazer em 2 guerras mundiais, portanto, tomar conta da Europa e mandar na Europa e ser ela que verdadeiramente impõe os seus ditames, tudo o que contraria isso, e eu quero dizer aquela vitória, e eu queria, para usar a sua expressão, recentrar a discussão nisto. Aquilo que nós estivemos a assistir nos últimos dias é uma manifestação intolerável de arrogância e de prepotência por parte daqueles que se consideram donos da Europa e, simultaneamente, uma manifestação absolutamente lastimável, de verdadeira miséria moral, dos seus valets-chambre, como é o caso do governo português, que repetem as mesmas ameaças que têm sido proferidas pela Alemanha. Começámos, e foi essa a sua primeira pergunta, foram essas declarações do Ministro das Finanças, que é o Rottweiler da senhora Merkel. É a pessoa que já ao longo da história várias vezes disse, de uma forma mais aberta, aquilo que a senhora Merkel, que é obviamente quem é a dirigente política máxima, pensa e quer fazer, mas que, do ponto de vista da diplomacia, lhe convém que seja outra a fazer. Deixe-me dar os últimos... E, portanto, o que está aqui em causa, com certeza, só para terminar, o que está aqui em causa, neste momento, não há dúvida nenhuma que depois do resultado da Grécia, nunca mais as coisas são iguais. E nunca mais, a questão é esta, os credores estão a perceber... Já não temos mais tempo os credores estão a perceber uma coisa, que é, a ameaça acabou. E se ameaçam demais, o risco que correm é não receberem nada.